Boa tarde, pessoal. Eu, meu amigo Marcos. Vamos falar sobre realismo hoje, bater aquele bate-papo legal. A gente vai ter essa pequena conversa, né, sobre o realismo e tudo o que ele trouxe consigo e deixou também na sociedade, E né? deixou até hoje, né? Sim, Deu sim, interferir até hoje. porque um movimento como esse, com tamanha grandiosidade, né, mundial, ele deixou suas marcas, né? Bem, o realismo, ele surgiu na França, né, logo após do romantismo, né, um, um grande movimento literário, artístico que teve, né, na época, Impactou a época, né? impactou bastante a época, e que trazia consigo o quê? O romantismo trazia consigo a questão, a ideia, né, de que viver intensamente os sentimentos. Você amar intensamente, você pegar e querer viver apenas ao Se lado, doar pela pessoa, né? viver para a pessoa, com a pessoa e simplesmente com aquela pessoa e não existe mais nada, sabe? E também tem a questão não só do amor, né? Mas também tem uma questão da tristeza, né? Quando o romantismo prega que você tem que sentir, você só vai ser triste, você ficar triste, e tristeza, e depressão, e isso também vale para a felicidade, pregar aquela felicidade esplêndida, Grandiosa. sabe? Aquela felicidade que é radiante, né? Daí o realismo chegou com os dois pés na porta e mostrou que não era aquilo. Sim, Mostrou a realidade. mostrou a realidade para as pessoas, que mostrou a realidade na questão seguinte, né? Como sabemos, a burguesia naquela época estava bem Sim. na Revolução Industrial, né? Eles estavam destacados em questão econômica, né? Cada vez o burguês ficando mais rico Sim. e os pobres ficando mais pobres. Sim, sim, sim. Tem algumas obras que daquela época mostram o realismo, o que Sim. realmente estava acontecendo com as pessoas de baixa renda. Que até então, as moças peneirando trigo era uma das artes que mostrando. A, como fala? A A baixa renda, aquela pobreza, mediocridade, né? A pobreza. Pobreza. Mostra a menina peneirando, uma sentada cansada. Então quer dizer que a Revolução Industrial naquela época não foi para todos, não facilitou para todo mundo. Não foi uma maravilha para todo mundo, né? Porque, como sabemos, as leis trabalhistas naquele tempo, se existiam, né? Elas não eram uma coisa muito humana, né? Era aquela coisa de se o seu chefe falar que você vai trabalhar 18 horas e receber, por exemplo, um euro, uma coisa assim, uma libra esterlina, Uma comida, vai receber trabalho, vai ser de aquilo comida, lá. você vai ter que trabalhar 18 horas para conseguir aquilo. E bem, naquela época lá, como deu esse boom, como estava no começo ainda da Revolução Industrial, né, foi bem difícil, né, as pessoas saber interagir com isso. Sim. E as características, Marcos? Naquela época foi como? As características do realismo. A característica, ela veio simplesmente, como a gente já havia dito aqui, né, que ela veio para opor ao romantismo, mostrar a verdadeira face da sociedade, né? Mostrar o que estava acontecendo, pessoas passando fome, pessoas tendo que trabalhar longas jornadas de trabalho, né? Tendo que trabalhar 18, 10, 12 horas seguidas, sem nenhum intervalo. E fora as condições, né? As condições de trabalho naquela época lá, pela questão de ser muito no início, as máquinas eram precárias, né? A segurança não existia. E até então, por causa disso, a Revolução, quando chegou no Brasil, foi muito demorada. Porque ainda tinha trabalho escravo no Brasil. Sim, sim. Ali eles mostraram que o realismo não foi bonito para todo mundo, a Revolução Foi. Industrial. Não foi Sim. bonito. O Brasil ainda tinha mão de obra escrava, a extração e outra. A gente chegou muito atrasado porque a gente era o quê, Marcos? Nós como historicamente, né? Nós somos um país de extração para Portugal. Na nossa história foi assim. A gente foi colonizado por outras pessoas. Sim, a gente foi colonizado por Portugal e Portugal simplesmente viu o quê? Viu uma área que tem bastante floresta para extrair madeira, nós temos muito ouro para extrair, cana-de-açúcar, um clima favorável para plantar cana-de-açúcar, como eu citei, e a nossa história é basicamente isso, é de extração. Então a gente só servia como um ponto para mandar pessoas para extrair
e vir para o principal, que era a realeza de Portugal, né? Sim. Então, essa questão de evolução, de chegar às coisas tardiamente, ainda acontece nos dias atuais. Mas é uma coisa que a história que nós tivemos, né? A forma como nós fomos colonizados, interferiu e ainda interfere, né? Aconteceu assim. Então, essa questão de chegar tardiamente aqui no Brasil não é uma coisa muito, não é uma novidade, né? Tudo que é novidade aqui no Brasil, lá no exterior já chegou há anos, né? A gente hoje, graças pela internet, nós sabemos que existem essas coisas e estamos tentando tirar esse atraso que o Brasil tem, graças à internet, né? Mas naquela época lá, chegava com anos, décadas, talvez. Sim, porque o realismo demorou muito para chegar lá. Sim. Como a Revolução Industrial demorou para chegar, o realismo também demorou. Porque naquela época, como país de extração, eles não mandavam artistas, eles mandavam pinturas para lá. O Brasil era basicamente, manda as pessoas para trabalhar e traga o que... dá retorno pra gente. Traga o que importa, né? E basicamente o realismo chegou com suas características de criticar o romantismo, como eu dizia anteriormente. Pegar e criticar. Também colocar os burgueses contra a parede, né? Foi uma crítica social, igual toda arte né? A arte até então Gustav Colbert. Foi julgado pelas suas artes. Sim, igual todos os artistas, né? O Rodin, aquele cara que fez a escultura. O Rodin, sim. Porque eles julgaram por conta do que eles estavam fazendo, do que eles estavam pintando e por que eles estavam pintando. Da escultura, que eles perguntaram se foi um molde humano por causa da genitália pequena. Não foi bem isso, não foi isso que ele quis passar. Ele mostrou a realidade ali. A questão do realismo é que ele simplesmente pegou e foi com uma crítica social. Ele falou, olha, nós aqui que trabalhamos, a mão de obra que trabalha aqui nas suas empresas, né? Já dizendo que as pessoas pobres estavam dizendo para a nobreza, falou, nós que trabalhamos estamos passando por isso, nós estamos passando por fome, nós estamos passando por dificuldades, nós estamos morrendo muito pela questão da indústria. A burguesia não estava ligando na época, né? A burguesia estava deixando só de lado, só vivendo a vida delas, de festa e os caramba. Por a questão de que eles tinham dinheiro e tinham condições de viver bem. Logo, então, quem não tinha condição ficava de lado, né? Não, vai. E é aquela questão de que foi a crítica social. Falou, cara, olha o que a gente está passando. Por que vocês não olham pra gente Foi o pintor de grande fama na época, né? Que sim, fez na isso. época foram um choque para a sociedade, né? Falou, como que vocês estão pintando isso? Como vocês estão vendo a burguesia querendo tirar né? isso por causa do romantismo. Sim. E as características eram pintar coisas do cotidiano. O cotidiano das pessoas trabalhando, a pessoa nas indústrias, no campo, sim, pai de família, mãe de família. Sim, lavando lá a roupa, arrumando, fazendo um almoço, carpindo. Essas coisas que eram normais. Né? Até hoje ainda. Até hoje normal aqui é normal no interior. Sim. E o realismo, ele trouxe consigo bastante coisa, né? Ele pegou assim e falou, cara, a gente tem que mudar, olha como é que tá ficando a sociedade. Isso não é uma coisa aceitável, isso é uma coisa que a gente pode aceitar. Então, a gente tem que agradecer um pouco o realismo. A gente tem que agradecer muita coisa. Deu uma impactada na época. Até então aí começou a mudar algumas coisas, né? E como o realismo, ele trouxe consigo artes, quadros, né? Coisas lindas. Foram os seus principais. Claro que não era coisas assim. Na época era algo precário para as pessoas. Na época era meio complicado. Quem podia pintar, ele tinha esse poder de pintar, né? Mas todos nós sabemos que pintar não é uma coisa que qualquer um pode fazer, né? Porque antigamente... Ele não pintava uma coisa bonita, né? Não era mais aquela coisa do romantismo. Era aquelas coisas mostrando verdade. Eles escolhiam tons mais escuros para passar essa realidade mesmo. Da tristeza da pessoa. Não era aqueles tons claros e estourados. Cores como os amarelo, a verde, azul. Sabe? O realista está mostrando cansaço das pessoas. Mostrando a realidade. Mostrando a realidade da época, né? Porque a mão de obra era gigante. Sim, o dinheiro que pagava era pouco, as condições eram ruins. Você vai trabalhar 18 horas, mas eu vou te pagar porque eu quero. Pagar o que eu quero, né? Então,
ele teve um grande reflexo na literatura, né? Temos aí, como o Alisson disse, o Gustave Courbet, que é um artista francês, né? Que teve bastante pinturas aí. Sim. E também temos na literatura, foi um livro chamado Madame Bovary, de Gustave Flaubert, que é um dos grandes escritores aí que pegou essa onda do realismo, né? E falou, não, já que é para falar, vamos escrever, vamos mostrar aí no livro, né, Madame Bovary, ele mostra um casamento infeliz e que deu basicamente, a história é basicamente um casamento infeliz onde acabou dando um adultério e no final um suicídio, né? É uma coisa que até hoje em dia é meio assim, meio complicado de se falar no assunto, né? é uma coisa muito, muito espantosa para as pessoas, mas é uma coisa que se você pegar e olhar com olhos de fora, né? Não, olhos da sociedade mesmo, você não pode ter esse olhar romântico, Sim. né? Tem que ter olhar realista, que é uma coisa que acontece. O suicídio hoje, as taxas tão alta, adultério, casamento infeliz, depressão, caramba, né? Sim, então é uma coisa que a gente tem que olhar com um olhar realista. Sim. Que isso já remete ao realismo, movimento, né? Então a gente pode perceber aí que está até hoje na sociedade, né? Então, pessoal, era isso que nós queríamos passar para vocês, explicar um pouco sobre a história de hoje, do passado, de tudo. E é isso aí, tamo junto, até mais. Falou!